Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estou lendo aqui Ezequiel 34. Diz assim a palavra do Senhor, vou tomar a leitura. Venha a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuida de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do meu rebanho? Vocês comem a coalhada, veste-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do meu rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem cura a doente, nem faixa a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Irmãos, olha que interessante, vou ir com calma para você poder entender. Perceba um detalhe nessa palavra. Percebe que Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, diga para os pastores, ai dos pastores, que cuida de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do meu rebanho? Olha o que Deus falou, peraí. Eu coloquei os pastores na terra para estabelecer o quê? Para cuidar de ovelha. Eu estabeleci vocês como pastor para cuidar de ovelha, de vida. A ovelha somos nós. Só que percebe que os pastores não cuidavam de ovelha. Eles estavam interessados em consigo mesmo. Porque olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Filho do homem, diga para os pastores, ai dos pastores de Israel, que só cuida de si mesmo. Então percebe que os pastores estavam interessados consigo mesmo e não estavam ligando para a ovelha. Hoje não é diferente do dia de hoje, filho. Nem todos os pastores estão de fato se envolvendo com vida. Filho, se você é pastor de uma igreja, você tem que se envolver com vida, filho. Eita Jesus. Sabe o que Paulo disse? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, não tenha interesse próprio, mas tenha interesse nos outros. Só que os pastores aqui não. Estavam interessados consigo mesmo e não estavam nem aí para a ovelha. Eita, eu vou falar, Jesus. Tem pastores hoje, filho, que é assim, que não se importa com você, filho. Não dá mínima para a ovelha, não cuida de ovelha. Sabe o que Jesus falou, filho? Lá em João 10, Jesus vai dizer assim, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então percebe que Jesus ele falou que eu sou bom pastor, e o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. Então percebe, filho, Jesus está ensinando que o pastor tem que se envolver ao ponto de dar vida pelas ovelhas. É se envolver com a ovelha. Só que os pastores aqui não. Cuidavam de si mesmo e não cuidavam de ovelha. Aí olha o que Deus falou, presta atenção. Olha o que Deus disse, irmão, sua palavra é muito forte. Olha o que Deus disse. Acaso os pastores não deveriam cuidar do meu rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do rebanho. Eu vou falar. Sabe o que Deus está dizendo nessa palavra? Olha o que Deus falou. Vocês comem a coalhada. O que é a coalhada? A coalhada era a comida que era feita para a ovelha comer. É tipo um leite batido, era para a ovelha comer. Só que percebe que Deus falou assim, vocês comem a coalhada, ou seja, vocês estão comendo a comida da ovelha. Vocês estão se vestindo de lã. A lã, quem produz a lã, a ovelha. Eles arrancavam a lã da ovelha e se vestiam com o tecido que a ovelha produzia. Aí Deus falou assim, vocês comem a coalhada, vestem da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do meu rebanho. Os pastores estavam levando uma vida de luxo em cima de ovelha. Estava comendo a comida da ovelha, estava se vestindo bem com o tecido da ovelha, abatendo os melhores animais e a ovelha desgarrada. Sabe o que significa isso? Tem pastor levando uma vida de luxo em cima de ovelha. Você dá o dízimo, o pastor está ostentando com o seu dízimo. Eita, eu vou falar. Filho, tem pastor hoje? Vai ver a vida do pastor, tem mansão. E você, filho, não é pior. Eita, ai dos pastores que faz isso. Olha o que Deus falou, ai dos pastores. Por que Deus falou ai dos pastores? Porque Deus vai cobrar cada um, filho. A Bíblia diz que cada um terá conta diante de Deus, filho. Vai ser individual, filho. Continua. Então eu vou falar, Jesus. Filho, você acha que igreja é comércio? Igreja não é comércio, filho. Então eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Olha o que Deus falou. Presta atenção, irmão. Eu que estou falando, tá na Bíblia. Eu vou falar. Escuta só. Filho, nós temos que pregar a verdade, não é ter medo de falar. Eu vou falar o que está escrito aqui. Olha que negócio interessante. Presta atenção. Olha o que Deus falou. Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do rebanho. Aí Deus falou assim no quadro. Vocês não fortalecem a fraca, nem cura doentes, nem faixa ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada, nem procuraram pelas perdidas. Vocês têm dominado sobre ela com dureza e brutalidade. Peraí, por que no versículo número 4 Deus fala assim? Vocês não cuidam das ovelhas, vocês não fortalecem as fracas. Por que as ovelhas estavam fracas? Porque os pastores estavam comendo a comida da ovelha, a ovelha estava sem força. Percebe, os pastores engordando e a ovelha enfraquecida. Eita Jesus, pastor na melhor e a ovelha na pior. Tem pastor hoje, filho, luxando. Aí você olha hoje para a vida da ovelha, sem nada. E os pastores na melhor. É carrão, é casona, é mansão, é viajando para tudo que é lugar. Irmão, hoje está assim. Hoje tem pastor, filho, que está pegando o seu dízimo. Eu vou falar, pega o dízimo, em vez de ajudar alguém, não. Ele vai pegar o dízimo para ostentar.
Eita, eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. Escuta só, eita, Jesus, isso aqui é muito forte, irmão. Aí Deus fala assim: vocês não fortalecem as fracas, nem curam as feridas. Por que as ovelhas estavam fracas e feridas? Porque primeiro, os pastores estavam comendo a comida da ovelha e as ovelhas estavam machucadas. Só que os pastores não cuidavam, não enfaixavam. Deus já falou: vocês não estão cuidando das ovelhas. Filho, ai de você, se você não cuidar da ovelha que Deus te deu, filho, do rebanho que Deus te deu. Se Deus te colocou um cargo para você fazer uma igreja, você não cuida de ovelha, do rebanho que Ele te deu, você vai ser cobrado por isso. E eu vou te provar que Deus vai te cobrar por isso. Vou te provar na Bíblia, escuta só. Vou dar continuidade, você vai entender onde eu quero chegar. E aonde Deus vai falar contigo, escuta só. Olha que negócio tremendo. Aí Deus fala assim: vocês não trouxeram de volta a desviada e nem procuraram as perdidas. Por que Deus falou assim para os pastores? Vocês não procuraram as desviadas e nem as perdidas. Por que as ovelhas estavam desviadas e perdidas? Sabe por quê? Porque os pastores maltratavam, eles não cuidavam. Então por isso que as ovelhas se dispersou dos pastores. Porque ninguém vai ficar com pessoa que maltrata, filho. Eita, eu vou falar de novo, Jesus. Peraí, segura isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte, eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo. Olha o que Deus falou. Vocês não procuraram desviadas e nem sequer pelas perdidas. Por que Deus falou isso? Que as ovelhas estavam desviadas e perdidas. Porque, lembrando bem, os pastores não cuidavam. Estavam usando a autoridade que eles tinham para maltratar as ovelhas. Então as ovelhas se desviou do aprisco. Elas não ficaram, elas saíram. Ficaram desviadas. Por quê? Porque a ovelha não vai ficar com o pastor que não cuida. Eita, Jesus. Filho, você acha que você vai ficar com alguém que não cuida de você? Se você maltratar uma pessoa, ela vai sair de perto de você, filho. Ela não vai querer ficar. É isso que os pastores faziam. Eles estavam maltratando as ovelhas. Estavam arrancando a lã da ovelha, comida. E as ovelhas estavam machucadas e não cuidavam. Aí as ovelhas saíram de perto do pastor. Por quê, filho? Porque ninguém vai ficar com pessoas que não cuidam. Eita, eu vou falar. Escuta isso aqui. Pode perceber, filho. As ovelhas se desviou por esse motivo. Só que escuta só. Tem pessoas saindo da igreja por causa disso. Porque o pastor, em vez de cuidar da ovelha, ele não cuida. Ele está interessado na lã. Está interessado na comida, está interessado no dízimo, está interessado naquilo que a ovelha pode produzir, não na vida da ovelha. Eita, Jesus, irmão, você não tem que sair da igreja por causa disso. Você lê a Bíblia, filho. Você vai saber, filho. Tudo que está acontecendo hoje é Bíblia, filho. Só que escuta isso aqui, filho. Eita, Jesus, eu vou falar, Jesus. Escuta. Olha que negócio tremendo. Deus fala assim, no versículo número 6. As minhas ovelhas estão vagando pelos montes, por toda a terra e colinas. Foram dispersadas por toda a terra. Ninguém se preocupou com elas. Olha o que Deus falou. Olha como estão minhas ovelhas. Estão dispersadas, estão machucadas. Ninguém sequer se preocupou com elas. Os pastores era para se preocupar com as ovelhas, mas eles não se preocupavam. Tem pastor que não está se importando com vida. Filho, o pastor ele é chamado para pastorear, para cuidar de ovelha. Só que eles não faziam isso. Eles não estavam preocupados com a ovelha. O que Jesus falou em João 10? Vamos abrir lá em João 10? Olha o que Jesus fala acerca dos pastores. Eita, eu vou falar, Jesus. Em João 10, Jesus vai dizer assim, eu vou abrir aqui só um instante. João 10, no versículo de número 11 ao diante. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado que não é pastor, quando vem as ovelhas sendo atacadas pelos lobos, eles fogem. Então o lobo ataca e a dispersa. Peraí, o que Jesus falou em João 10, 11 e 12? Ele vai falar assim no 12. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo atacando as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Peraí, vamos procurar entender. Jesus falou o quê? Que o assalariado, ele não é pastor. Quando vê o lobo atacando a ovelha, ele foge. Porque, está interessado no salário. Mercenário. Eita, Jesus, eu vou falar. Os pastores lá em Ezequiel, estava como? Estava dessa forma, filho. Preocupado consigo mesmo. Preocupado no que a ovelha produzia. Preocupado na comida da ovelha. Mas não se importava, as ovelhas estavam feridas. Jesus falou assim com o assalariado, quando vê o lobo atacando a ovelha, ele foge. Porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Lá em Ezequiel 34, Deus levantou Ezequiel para advertir os pastores. Porque os pastores estavam dessa forma. Preocupado apenas com aquilo que a ovelha produzia, mas não se preocupava com o fato com vidas. Eita, Jesus, eu vou falar. Oh, glória a Deus. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa palavra. Perceba um detalhe. Olha o que Deus falou. Vocês sequer nem se preocupam com elas. Vocês não foram atrás. O que Jesus falou em Lucas 15? Jesus ele conta uma parábola.
E na parábola ele vai dizer assim: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, se perder uma ovelha, não vai deixar as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Quando a encontrar, coloca a ovelha no ombro e traz com alegria. Então peraí, quando a ovelha saiu do aprisco, Jesus falou o quê? Na parábola? Que ele deixava 99 para trás de uma ovelha que se perdeu. Quando ele encontra a ovelha, ele coloca no colo, no ombro. Ele está falando que é para tratar a ovelha com carinho. Colocar no ombro quem se desviou. E atrás procurar. E quando você achar, colocar no ombro. Olha que tremendo. Jesus está falando, ó, é para vocês abraçar a ovelha, abraçar vidas. O rebanho que eu te dei é para você cuidar. Só que os pastores de Ezequiel 34 não faziam isso. Eita Jesus, eu vou falar. Eles não faziam isso, filho. Não fazia, estava interessado. Justamente nessas coisas. Na lã. Na comida. Nos melhores animais. Os pastores estavam preocupados com o luxo. E não estavam nem aí com a ovelha. Só que escuta isso aqui. Só que olha o que Deus falou, presta atenção. Olha o que Deus disse no versículo de número 10. Olha o que Deus falou no versículo número 10. Olha o que Deus disse. Assim diz o Senhor: eu estou contra os pastores. Considerarei responsável pelo meu rebanho. Eu lhe tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o rebanho da boca deles, e as ovelhas não servirão mais de comida. Pera aí. Olha o que Deus falou em Ezequiel 34:10. Vou ler de novo. Esse versículo é muito forte. Olha o que Deus disse. Eu estou contra os pastores. Por que Deus falou que estaria contra os pastores? Por que Deus falou que está na contramão dos pastores? Sabe por quê? Porque os pastores estavam utilizando o seu cargo apenas para ostentar em cima de ovelha e não para cuidar. Aí Deus falou assim: peraí, eu coloquei esses pastores para pastorear, para cuidar de vida, só que eles não estão fazendo isso. Eles estão preocupados com aquilo que a ovelha produz. Então eu estou contra esses pastores. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Filho, você acha que Deus é a favor de pastor que ostenta em cima de mim? Deus está contra pastores assim. Deus não é a favor, filho, de mercenário. Deus não é a favor de assalariado. Eu vou falar, Jesus. Eita glória, aleluia. Eita glória a Deus, aleluia. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Olha que negócio interessante. Olha o que Deus falou. Eu estou contra esses pastores. Olha o que Deus falou. Estou contra eles. Olha o que Deus falou. Presta atenção no versículo número 10. Considerarei responsável. O que Deus falou? Eu vou considerar vocês responsáveis. Por quê? Porque vocês não cuidaram daquilo que eu dei para vocês cuidar. Então percebe que Deus vai cobrar dos pastores que não cuidam. Deus falou que eu considerei vocês responsáveis. Ou seja, eu coloquei nas tuas mãos esse rebanho para você cuidar deles. E não se importar com aquilo que eles têm. É para se importar com a vida deles e não com o tecido. Eita glória, aleluia. Deus falou o quê? Vou cobrar de vocês. Eita, Paulo vai dizer, filho, que cada um dará conta de si diante de Deus. Cada um vai dar conta, filho. Ninguém escapa. Eu vou falar. Eita glória a Deus, aleluia. Filho, isso aqui é Bíblia. Acredita quem quiser a palavra do Pai. Só que escuta isso aqui. Presta atenção, filho. Aí Deus falou assim: eu tirarei a função. Por que Deus falou que vai tirar a função dos pastores? Porque primeiro, Deus colocou os pastores para cuidar. Só que Deus viu que eles não estavam cuidando. Não estavam se importando. Eles estavam apenas importados consigo mesmo. Aí Deus falou: cara, isso aí está errado. Eu vou tirar a função. Porque eu não vou deixar pastor ostentando em cima do rebanho. Você acha que eu vou deixar? Eu vou abater. Deus falou: eu vou tirar. Por que Deus falou que vai tirar? Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Deus exalta, Deus também abate, filho. Deus falou que eu vou tirar a função. Eita Jesus. Você acha que Deus ia deixar pastor ostentando em cima de mim, filho? Não, muito pelo contrário. Deus tira a função. Se Deus vê que de fato você não vai cuidar, Deus jamais vai permitir você continuar. Ele vai tirar a função. Só que escuta isso aqui. Aí Deus fala assim: tirarei a função para que eles não mais alimentem a si mesmo. Deus falou assim: eu não vou deixar eles se alimentando. Eu não vou deixar eles engordando em cima da ovelha. Eu vou tirar a função. Aí Deus falou assim, irmão, eu vou resumir que essa mensagem é muito longa. Lá no versículo de número 23, olha o que Deus disse: porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. Peraí, o que Deus falou? Porém sobre elas o meu servo Davi. Então peraí, Deus falou que ia tirar as funções dos pastores para colocar Davi para cuidar. Então percebe que Deus viu que alguém de fato se importava com as ovelhas. Os pastores de Ezequiel 34 não cuidavam. Só que em Ezequiel 34, 23, Deus falou o quê? Colocarei o meu servo Davi. Quando o profeta Samuel, lá em Samuel 17, se não me falha a memória, Samuel 16,
O que Deus falou para Samuel? Samuel, vai na casa de Jessé, que eu tenho escolhido. Quando Samuel foi chamar Davi para ser ungido, Davi não estava na casa dele. O profeta perguntou assim para Jessé, tem mais algum dos seus filhos? Ah, falou, tem mais um, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então percebe o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, eu vou colocar o meu servo Davi para cuidar das ovelhas, porque Davi, quando o profeta foi chamar ele já estava cuidando de ovelha. Então percebe que eu vou colocar alguém que de fato cuida. Eu vou colocar alguém que não é interesseiro. Eu vou colocar alguém que não está se importando com tecido, que não está se importando com comida. Eu vou colocar alguém que de fato se importa com a vida da ovelha. Oh glória, aleluia. Olha o que, eita meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Olha como Deus é tremendo. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Olha o que Deus falou, presta atenção, irmão, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que Deus disse. Eu vou colocar o meu servo Davi. Aí você lê 1 Samuel, você vai ver Samuel chegando na casa de Davi. Quando Samuel chega na casa de Davi, o que Davi estava fazendo? Estava lá no pasto cuidando de ovelha. E o que Deus tinha falado para Ezequiel? Eu vou colocar o meu servo Davi para cuidar de ovelha. Por quê? Porque Davi já cuidava desde pequeno das ovelhas. Então eu vou colocar alguém que de fato cuida de ovelha. Já que esses pastores de Ezequiel 34 não estão interessados nas ovelhas, só está interessado na lã, então eu vou tirar a função deles e vou dar para Davi. Porque eu vou colocar alguém que de fato ama vidas. Filho, se Deus te colocar uma coisa para você fazer e você não fazer, Deus tira de você e dá para alguém que de fato faz aquilo que você não tem coragem de fazer. Se você não tem amor no coração de cuidar por vidas, Deus sabe que tem pessoas que é capaz de cuidar, filho. Eita, Deus tira. Se você não cuidar, tem alguém que vai fazer por você. Pode ter certeza disso. Isso aqui, filho, simboliza em todos os aspectos, tanto no ministério como também de família. Por exemplo, você tem sua esposa. Se você não cuidar dela, filho, Deus permite você perder para que outro venha cuidar, filho. Porque, filho, ó, se você procurar entender isso aqui, perceba um detalhe, uma suposição. Se eu maltratar minha esposa todos os dias, não cuidar, maltratar, ser infiel, o que vai acontecer? Outra pessoa pode cuidar, filho. Isso aqui, filho, fala em todos os aspectos. Fala também do ministério, mas como também fala de família. Eita, Jesus. Aí Deus falou assim, ó, já que esses pastores não cuidam, eu vou tirar a função e vou dar para Davi. Porque eu sei que Davi cuida de ovelha. Então percebe que Deus vai colocar alguém que é interessado de fato em vidas. Olha que negócio forte. Deus falou assim, tem um servo meu, Davi. Ele será líder delas. Já que os pastores ainda não estão cuidando, então eu vou tirar deles. E vou dar para o meu servo Davi. Davi vai cuidar. Olha que negócio tremendo, filho. Deus colocou alguém que de fato se importava com a ovelha e não com aquilo que a ovelha produzia. Se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi foi um homem que sempre cuidava do rebanho, filho. Sempre. Por isso que ele se tornou rei de Israel, filho. E Davi sempre lutava pelo povo. Era um líder. Era o rei que era segundo o coração de Deus. Ele amava, filho, o povo. Davi batalhava pelo povo. E Davi não perdia uma batalha. Porque o Senhor era com ele. Então percebe que Deus sabe quem merece a honra e Deus sabe quem não merece. Deus tirou dos pastores para dar para Davi. Deus sabe quem merece sentar no trono e Deus sabe quem não merece trono. Fica com essa palavra em nome de Jesus.